Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e o vídeo de hoje é um vídeo especial aqui no canal em comemoração aos 100 mil inscritos. Trouxe para vocês um Red Velvet e eu espero que vocês gostem do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, que comentam, que curtem, compartilham e ajudam o canal a crescer, que a gente possa crescer cada dia mais e mais. Então, muito obrigado. Trouxe um vídeo completo, com recheio, massa e decoração, e eu espero que vocês gostem. Então, chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Vamos começar. Vou começar preparando o meu recheio. Eu tenho aqui 2 leite condensado, 1 creme de leite, meia colher de sopa de margarina, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, colher medidora, tá bom? Então aqui eu tenho uma receitinha de brigadeiro branco. Na minha panela eu vou colocar todos os ingredientes, o leite condensado, o creme de leite, a farinha eu vou dissolver ela um pouquinho na água e a margarina. Eu vou levar a fogo médio, baixo, até chegar no ponto e eu vou mostrar o ponto para vocês. Muito importante passar a farinha pela peneira, tá bom? Então aqui está o ponto, a gente passa a espátula no fundo da panela, vê o fundo da panela e o recheio se une novamente. É um pouquinho mais do que o ponto de recheio comum, você fica ali um minutinho a mais só. Então eu vou reservar em um recipiente, como sempre eu gosto de fazer o recheio um dia antes. Então recheios à base de brigadeiro, do tipo brigadeiro, eu sempre faço um dia antes e deixo esfriar completamente fora da geladeira. Cubro com um plástico e reservo. Então agora vamos preparar a nossa massa vermelhinha. Aqui eu tenho 1 xícara e 3/4 de farinha de trigo, 1 xícara e 1/4 de açúcar refinado, 1 colher de sopa de essência, meia colher de sopa de vinagre, meia colher de sopa de fermento, 2 ovos inteiros, 1 colher de sopa de chocolate em pó, é pouquinho chocolate só para dar um fundo de cor, 150 ml de leite, 125 gramas de margarina ou manteiga. Se for margarina, tem que ser margarina com no mínimo 80% de lipídios. Eu tô usando essa da Amélia, tá bom? E o corante, eu coloquei aqui 2 corantes, mas não precisa ser os 2 juntos. Pode usar só um, eu tô usando da Arcolor e o vermelho morango da Mix. Então eu vou começar misturando o vinagre no leite. Isso vai fazer com que o leite talhe, ele vai virar um buttermilk caseiro e a gente vai deixar ele descansando. Na minha batedeira eu vou colocar o açúcar refinado e a margarina ou manteiga. É importante ela estar em temperatura ambiente, tá bom? Ela não pode estar gelada. Então coloco e eu vou bater. Eu vou deixar os meus ovos aqui do lado, porque hora que começar a ficar flocadinho, eu vou acrescentar os ovos para ajudar a bater. Eu vou mostrar para vocês como que tem que ficar para acrescentar os ovos. Bati uns 20 segundinhos e já chegou no ponto para acrescentar os ovos. No caso, eu só parei a batedeira para mostrar, mas você continua batendo e vai acrescentando os ovos, tá bom? Então eu ligo na velocidade mínima da batedeira, acrescento os ovos e aumento para a velocidade máxima. Eu vou deixar batendo até dobrar de volume e ficar um creme bem branquinho, bem clarinho. Então aqui está o meu creme, já tá bem branquinho, já dobrou o volume.
Na batedeira planetária, uns 3 minutinhos. Na batedeira comum, pode demorar mais, tá bom? Então fica de olho. Então agora eu tiro da batedeira, vou passar a espátula para vocês verem a textura. Fica uma textura bem pesada devido à margarina ou se você estiver usando a manteiga. E a gente vai acrescentar a farinha e o chocolate. Primeiro eu misturo o chocolate na farinha e o meu leite com o vinagre, lembram dele? Então ele ficou ali reservado por uns 10 minutinhos e a gente vai intercalar com a farinha. Ele fica meio talhado assim, ó, é normal, é assim que ele tem que ficar. Então a gente vai intercalando a misturinha da farinha com o chocolate e o leite. Vou acelerar um pouquinho o vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então você vai acrescentando até acabar toda a farinha e todo o leite. Acabou a farinha e o leite, misturei bem, agora eu vou acrescentar a minha essência. Tô usando essência de baunilha, mas pode ser qualquer outra essência, tá bom? Então eu misturo bem e vou começar a acrescentar o corante. O fermento é por último, tá bom? Eu não coloquei ele ainda, eu vou colocar ele depois que eu chegar no tom de vermelho. Então eu vou usar aqui o corante da Arcolor, é o corante em gel vermelho. E eu coloco bastante, querendo ou não, vai bastante corante vermelho. Mas vai colocando aos poucos, coloca uma quantidade, mistura. Se você vê que precisa mais, você volta a colocar. Então eu vou misturando, vou acelerar o vídeo também. Cheguei no meu tom de vermelho que eu queria, agora eu vou acrescentar o fermento. Então eu coloco o fermento, mexo brevemente até misturar por completo e coloco na minha forma. Meu forno está pré-aquecendo 180 graus, 15, 20 minutinhos antes de levar a massa, tá bom? É importante você pré-aquecer. Essa massa tem que ser assada em fogo baixo para não dar uma corada nas laterais e acabar tirando o tom de vermelho. Então aqui eu tenho duas formas, 15 centímetros de diâmetros, e eu forrei o fundo e a lateral com o papel manteiga para ficar a lateral bem bonitinha, bem vermelhinha, não formar aquela casquinha dura. Então eu divido a massa entre as duas formas. Essa massa daria para fazer em uma forma 20 centímetros por 7, tá bom? Levo no meu forno ficou aproximadamente 40 minutos. Então agora a gente vai montar ele. No outro dia que eu fiz o recheio já está totalmente frio, a massa também totalmente fria e a textura do recheio é essa, ficou uma textura muito boa para trabalhar com o bico, tá bom? Então é importante deixar esfriar o recheio e a massa. Vou montar o meu bolo em uma boleira, então eu vou colocar o meu recheio, aqui está num saco de confeitar, tô usando o bico 2F da Mago, mas pode ser qualquer outro bico. Tô com uma caldinha de leite condensado com água e eu vou umedecer a minha massa com um pincel. Então eu coloco um pouquinho do meu recheio para colar o bolo, a massa na minha boleira. Coloco a primeira camada de massa, essa massa fica bem vermelhinha e fica bem fofinha, tá? Não fica uma massa pesada, porém, como é uma massa à base de margarina, manteiga, leva na geladeira, ela fica bem ressecada. Vou umedecer a minha massa, essa massa não pode molhar muito porque é um bolo naked cake, ele precisa de estrutura, então não umedeça demais. E vou começar a fazer o meu trabalhinho com o bico, então eu vou fazer pitangas, que é a forma mais fácil de fazer um naked cake, é fazer as pitangas. Então eu pressiono o saco, paro de apertar e puxo o saco, não tem segredo. No meio eu espalho o recheio de forma bem aleatória, mas é importante a camada do meio de recheio ficar da mesma altura das pitangas, tá bom? Coloquei a próxima camada de massa, vou umedecer. Esse meu naked cake, meu red velvet, vai ficar com 3 camadas de recheio, tá bom? Então agora eu mudei um pouquinho o ângulo da câmera para vocês verem. E não é muito recheio que coloca, se você quiser fazer um recheio super alto, sem problemas. Porém, a quantidade de recheio que eu passei no começo do vídeo dá certinho para fazer dessa forma, 3 camadas de recheio. Se você fosse fazer 2 camadas apenas, daria para fazer uma espessura bem legal de recheio, mas assim já está uma quantidade bem ok. Então já estou terminando aqui a terceira camada de recheio, espalho bem, coloco a última camada de massa
e umedeço também e finalizo o topo do meu bolo com pitangas. Para finalizar e dar acabamento no bolo, peguei uns farelos do bolo que tava ali na mesa, que ficou, e eu vou jogar por cima só para dar um tchan, dar uma corzinha ali no topo do meu bolo. Depois eu joguei também assim na boleira para ficar mais legal. E o resultado foi esse. Ficou uma delícia esse bolo, ele fica bem alto, fica bem legal e ficou bem vermelhinho. Para fazer Red Velvet, a massa indicada é a manteigada, ou essa no caso que eu usei margarina. Então vou cortar ele para vocês e o resultado ficou assim. Ficou uma delícia e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E o vídeo foi esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui nos comentários falando o que você achou. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um beijo e até o próximo vídeo.